Oi, gente, boa noite, tudo bem? Contem pra gente o que vocês acharam da aula ontem, coloca aqui no chat o que foi novidade, o que vocês acharam da interação com o Maurício, o que vocês sentiram falta. É super importante a gente ouvir aí o feedback de vocês e a gente tendo essa interação aqui no site, aqui na live, né, pelo chat. Que legal, muita coisa bacana. A gente vai respondendo as perguntas, tá? Que tiverem por aqui. Mas que bom que vocês gostaram de ontem. O Maurício é realmente, assim, excepcional. Uma pessoa que abre muito a cabeça, expande os horizontes, que está muito sempre na ponta, né? Vendo o que está acontecendo de mais novidade para trazer para a gente. E aí, hoje, a ideia agora é a gente aprofundar de uma forma mais técnica em alguns assuntos, tá? Então, por isso que hoje a gente tem um convidado super especial para liderar a nossa aula. E antes de eu chamá-lo para começar, vou só passar com vocês aqui, então, alguns recados, né? Então, sobre a nossa jornada desses 3 dias, recados importantes. A gente vai falar sobre o tema de hoje, né? Com o professor Wesley, e aí a gente vai também tirar algumas dúvidas. Sobre a nossa jornada, né, de AI e análise de dados. Então, ontem a gente focou muito em ferramentas e tendências de AI, então uma visão mais macro sobre o mundo de inteligência artificial. Hoje a gente vai dar uma aprofundada mais técnica, olhando para IA e análise de dados, né? Então, olhando muito para decisões estratégicas que a gente tem que tomar usando evidências, né, trazendo aí um conhecimento de resultados em AI e análise de dados. E aí amanhã a gente vai olhar mais para o mercado, né, como que isso está impactando oportunidades estratégicas no mercado e também impactando as carreiras. Tá? Então esses são os nossos 3 dias de jornada. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo e pegando um pouco da essência, né, dos conteúdos de cada um desses dias. Alguns recados importantes. Esse é o nosso formulário de presença. Então, para aqueles que fizerem a presença nos 3 dias, vão receber um certificado de participação depois. Isso pode ser algo, né, legal para vocês compartilharem, para aumentar o repertório aí de experiências e certificações que vocês vão acumulando profissionalmente. Dúvidas ao longo da aula, né? Podem mandar as perguntas pelo chat e também pelo Slido. Sobre treinamentos Intel, né? A gente tem vários programas de formação executiva e corporativa, então vocês também podem mandar perguntas por aqui, quem quiser saber mais sobre as nossas próximas turmas do curso de AI, do curso de ciência de dados, ou então de formações que a gente faz em company, né? Então, para turmas dentro de empresas. E aí, quem tiver interesse, a gente também vai mandar como presente um e-book com prompts para vocês aumentarem ainda mais o leque de ferramentas de vocês com AI. Tá bom? Então, esses eram os recados que eu gostaria de dar. E agora desejo aí boa aula. Vou convidar o Wesley Trajano, que é um professor que está com a gente já há bastante tempo em cursos de Data Science, cursos de AI, é uma pessoa com muita experiência técnica e hoje, né, profissionalmente, ele é especialista em dados na Ambev, né? Então, uma das maiores empresas aí do país, a pessoa que está na ponta aí do mercado, liderando toda essa parte de análise de dados. Então, Wesley, vem para cá. Boa aula e super obrigada por estar aqui com a gente. Valeu, obrigado, Ana. Opa, deixa eu pegar aqui só o passador. Bom, pessoal, vamos lá. Boa noite, primeiramente, para todos vocês. É um prazer estar aqui junto com o time do Intel em mais essa jornada. Eu acho que, primeiro, né, agradecer ao Intel pelo convite para a gente estar aqui hoje em mais esse momento, mas também agradecer a todos vocês que estão aí com a gente acompanhando. Ontem acompanhei a aula do professor Maurício, realmente eu vi ali os comentários, né, que é um despertar, a aula dele é sensacional, e a gente vai tentar aqui manter a barra alta também hoje na nossa aula, falando mais de análise de dados, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui para a gente começar aqui a nossa aula. E aí, para a gente já ir comentando sobre a nossa expectativa hoje, a nossa ideia ontem o Maurício falou muito sobre um panorama geral
de inteligência artificial e como que a gente conduz hoje, quais são as ferramentas. Ele deu N exemplos de ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar a nossa produtividade no dia de hoje. Dentro desse panorama geral de inteligência artificial, a gente vai pegar um recorte desse tema que é tão amplo e a gente vai entender como que a gente pode aplicar ou qual é o impacto que hoje a inteligência artificial está tendo dentro do tema de análise de dados. A nossa jornada aqui, né, a jornada de dados e AI, e hoje a gente vai falar muito dessa conexão, né? Muito se fala hoje de inteligência artificial, mas não é possível a gente falar de inteligência artificial sem antes a gente falar de dados. Então, como a Ana comentou, hoje eu estou dentro da Ambev como gerente de dados. Sou gerente de Data e Analytics dentro da Ambev. Meu background é um background muito de business e eu venho fazendo essa transição de carreira aí já há alguns anos para tentar levar essa discussão de dados, de inteligência artificial, justamente para o time de negócio e como que a gente consegue aplicar de uma maneira prática e tentando tirar esse techniquez que a gente tem, que muitas vezes ainda é visto como um tema ainda tabu aí dentro das empresas, né? Mas quando a gente começa a aterrissar esse assunto, e eu queria começar com uma provocação para vocês. Aquela frase, né, que inclusive estampou ali a capa da revista The Economist em 2017, que é os dados, né, são o novo petróleo. Hoje, eu ousaria dizer que muitas vezes é visto como uma grande falácia. Ou, pelo menos, ver esse tema ainda de uma maneira muito superficial. Todos vocês que estão aqui com a gente hoje, a gente já sabe, a gente já está vivendo numa era do quão importante é captar, coletar, tratar e tomar decisões baseadas em dados. Só que, por exemplo, essas duas capas de revistas aqui, eu acho que elas falam muito sobre essa importância, né? Lá em 2011, a Time já falava sobre a possibilidade da gente vender os nossos dados pessoais, do tamanho, né, que a gente estava coletando, a quantidade de dados que a gente havia coletando. Em 2017, a The Economist traz novamente aquela frase que foi dita inicialmente em 2006, que os dados eram o novo petróleo, mas a gente precisa, e vocês que estão aqui com a gente hoje, a gente precisa aprofundar um pouco mais essa conversa. E aí, quando a gente fala de dados, a gente precisa entender que o primeiro patamar é a gente ter esses recursos de fato, e a gente conseguir coletar esses dados, transformar eles em informação, mas o que de fato a gente precisa é gerar conhecimento e inteligência, e no final das contas, o que a gente quer com esses dados é de fato ter uma vantagem competitiva. E aqui pode parecer clichê o que eu estou falando, mas eu queria que a gente parasse nesse momento e a gente deixasse isso muito claro. Dados só servem, estratégia de dados, inteligência artificial acoplada a esses dados, só serve se a gente conseguir transformar isso em insights acionáveis e isso gerar vantagem competitiva. E, inclusive, isso foi a capa da revista Harvard Business Review em 2020, que ela falava justamente, ela trazia essa provocação para a gente. Será que, de fato, hoje, os dados, a estratégia de dados das empresas, a gente está conseguindo traduzir isso em uma vantagem competitiva? E aqui, para a gente alinhar a nossa expectativa, o meu objetivo nos próximos 50 minutos com vocês vai ser trazer algumas provocações práticas, que inclusive está nessa reportagem, que também vai ser disponibilizada para vocês depois, para vocês aprofundarem. Se hoje as estratégias de dados que estão sendo construídas dentro das empresas de vocês estão, de fato, gerando vantagens competitivas. Para isso, eu vou tentar exemplificar com vários exemplos que a gente trouxe aqui, que são publicados hoje no mercado, conhecidos no mercado, mas também a gente precisa entender o passo a passo de como a gente faz essa análise de dados para a gente gerar essa vantagem competitiva. Então, a gente também vai dar um mergulho ali pelo processo de análise de dados e vou também apresentar para vocês algumas ferramentas de inteligência artificial que hoje possibilita, de fato, a gente ter uma análise muito mais friendly do que a gente tinha anteriormente. Ou seja, a gente precisa, quando a gente fala de dados, a gente não pode mais continuar no clichê de que dados são importantes. A gente precisa dar o próximo passo.
A gente aqui precisa entender, a gente precisa começar a avaliar o quão ágil, estratégica, proprietária e escalável é essa capacidade das nossas empresas em, de fato, transformar dados em uma vantagem competitiva. E aí, vamos dar uma olhada em alguns exemplos disso. Por exemplo, quando a gente fala que a estratégia de dados ela precisa ser ágil, a gente precisa não só ter os dados e conseguir gerar insights. Hoje em dia, em virtude do mundo tão conectado que a gente está, a gente precisa conseguir ter uma tomada de decisão no momento exato em que aquele dado foi gerado. Ou seja, aqui eu trago um exemplo para vocês, inclusive, que foi publicado pela Reuters. Hoje, por exemplo, o cenário do varejo, e aqui eu vou começar a trazer alguns exemplos para vocês de como que a gente está utilizando dados de fato para tomar decisão. Esse é um primeiro exemplo que a gente tem do varejo, grandes empresas, por exemplo, na reportagem, eles citam o Walmart, a Kroger, e são ambas empresas que, hoje em dia, elas já utilizam, por exemplo, dados para fazer previsão de vendas. Só que aqui entra um ponto importante. Hoje, a gente ainda não tem uma discussão, por exemplo, de quanto que a variação climática impacta nessa previsão de vendas e de formação de estoques. É algo que até então a gente nem tinha tantos dados para a gente conseguir colocar isso para dentro dos nossos modelos e também a ponto de deixá-los ali robustos o suficientes. E qual é o impacto que isso gera? Imagina que, por exemplo, você fez toda uma previsão de vendas ou de formação de estoques sem considerar uma variação climática. Isso pode impactar, obviamente, as nossas vendas, pode gerar uma perda financeira, uma perda de estoque, sucessivamente. Como que essas empresas, hoje em dia, por exemplo, estão utilizando dados para tomar esse tipo de tomada de decisão? Só a título de curiosidade para vocês, por exemplo, a Reuters comenta que hoje em dia, só em 2023, por exemplo, a gente teve mais ou menos 13 bilhões de dólares, foi o valor estimado que a gente teve em perdas no varejo em virtude dessa variação climática. Ou seja, é algo que, de fato, é um problema e a gente precisa aperfeiçoar os nossos modelos com dados. E é isso que essas empresas estão fazendo hoje. Elas acoplam os dados de clima aos dados históricos de vendas para a gente aumentar a acurácia dos nossos modelos. E olha que interessante, trazendo aqui de uma maneira ainda mais prática para vocês. Por exemplo, imagina que você supõe que você vai ter um verão super quente. Obviamente que você faz toda uma formação de estoques, por exemplo, para itens como protetor facial, para que você consiga atender às demandas do seu cliente. E você seta um preço em virtude daquilo. Só que, por exemplo, esse é um exemplo que está citado na reportagem, onde o Walmart ele percebeu, várias semanas antes, que a temporada de verão não iria ser tão ensolarada como eles estavam imaginando, e eles conseguiram, por exemplo, antecipar a parte de descontos, por exemplo, para produtos como protetor solar, muito antes do previsto. Por quê? Eles colocaram dentro de todo o modelo de formação de estoques deles e de precificação a parte de dados climáticos. Ou seja, esse é um exemplo concreto de como a gente precisa ser ágil nas nossas decisões. A gente precisa utilizar os dados que a gente tem disponível hoje para conseguir responder rapidamente, não só a uma mudança de contexto, mas, inclusive, variações climáticas. E aí, só para vocês terem noção, hoje em dia já existem empresas especializadas nisso. Então, hoje em dia, tem empresas, por exemplo, que só fazem esse tipo de avaliação, de quantos dados climáticos a gente deveria ter um modelo para avaliar esses dados climáticos e disponibilizar para o mercado de varejo. E olha só que legal, a título de curiosidade para vocês, não sei se vocês já pensaram que um dia era possível a gente chegar nesse nível de correlação, mas hoje em dia, por exemplo, uma dessas empresas, ela publicou que a cada grau, por exemplo, que a gente tem variação, a gente tem um aumento, por exemplo, se a temperatura diminui 1 grau, existe uma variação de 7% nas vendas de cobertores de cavalos nos Estados Unidos, em algumas determinadas regiões. Assim como, se também esse mesmo 1 grau a gente tem uma variação, existe uma variação de vendas no Starbucks de 2% a mais. Ou seja,
Isso é dados na veia para a gente tomar a decisão, mas em um tempo e sendo bastante ágil. E aí, na reportagem, vocês podem ler um pouco melhor depois o case, mas a gente tem vários, né, benefícios. A gente, além de aumentar essa acurácia, a gente, obviamente, aumenta a venda, porque a gente responde muito melhor para o negócio. Um outro ponto que a gente comentou é que esses dados eles precisam ser cada vez mais estratégicos. E aqui é um outro case bem interessante. A Butterball, por exemplo, é uma empresa nos Estados Unidos que ela detém 1/3 do mercado de perus, por exemplo, no feriado de Ação de Graças, que é um dos mais tradicionais nos Estados Unidos. E para vocês terem noção, eles decidiram fazer um projeto de melhoria dentro da empresa, onde eles iriam analisar os dados daquela empresa, os dados históricos, e a proposta inicial era entender a dor do cliente, ou o que eles gostariam que a gente deveria melhorar ali no Peru, para que eles pudessem fazer uma proposta de melhoria do produto. E olha que interessante, eles têm, inclusive, uma linha exclusiva só para preparo de peru nos Estados Unidos, para vocês terem noção quanto que isso é relevante lá dentro da sociedade deles. E eles recebem mais de 100 mil ligações por ano, que é a Turkey Talk Line, que eles têm dentro dessa empresa. E eles avaliaram o histórico de todas essas ligações, não só o histórico de chamadas quantitativo, mas qualitativo. E acredita que o insight que eles tiveram não era uma melhoria marginal ali no Peru. Um grande problema que os clientes traziam era que os clientes esqueciam de descongelar o peru antes do dia de Ação de Graças. E quando eles iam lembrar, já não existia tempo hábil. O que eles lançaram é justamente o que está aqui no slide anterior, que é um peru que você não precisa descongelar, que eles chamaram de Cook from Freezer, ou frozen. Ou seja, um peru, eles ouviram um cliente, analisaram uma base de dados qualitativa enorme e conseguiram disponibilizar uma inovação para o mercado, para os consumidores, justamente sanando aquela que era uma das maiores dores. Isso, eles aumentaram, né, o potencial de venda deles, além de apresentar uma solução prática ali para o cliente. A gente está vendo aqui que tem algumas perguntas. Por exemplo, o Felipe pergunta para a gente, né? Esses cases da Walmart e Butterball têm cifras de quanto tempo durou e quanto curou o projeto? Não, Felipe. Infelizmente, são cases que foram publicados pela Reuters. Tem algumas informações financeiras, por exemplo, no caso ali do Walmart, a gente vai falar de outros cases aqui que tem outras informações, mas eles não detalham tanto essa quantidade de cifras, de ganho, quanto tempo durou. Até porque, né, são projetos bem estratégicos para essas empresas. A gente está trazendo aqui a título, né, de como a gente pode utilizar os dados para tomar essas decisões, mas esse nível de abertura é difícil hoje em dia de você conseguir captar dentro do mercado. Beleza? Ou seja, turma, até aqui a gente viu que, de fato, o que muda o jogo é se a gente transforma dados em uma vantagem competitiva. E para a gente fazer isso, a gente precisa passar por um caminho de como que a gente sai dos dados brutos e a gente, de fato, gera esse valor com esses dados. Esse é o modelo da Gartner de maturidade analítica, onde basicamente mostra essa etapa a etapa da análise de dados, né? Ou seja, desde a coleta dos dados, onde a gente deveria não somente coletar esses dados, mas fazer uma análise descritiva inicial, mas também até onde a gente chega no nível, por exemplo, de modelos preditivos, como foi o caso que eu dei o exemplo da Walmart com modelos analíticos, modelos preditivos de formação de estoques, inclusive precificação e políticas de desconto, acoplando com dados climáticos. Só que, para a gente avançar nessa curva verde que vocês estão vendo, até então, o conhecimento ele é muito limitado ainda. A gente fala de profissionais altamente qualificados, cientistas de dados, engenheiros de dados, para conseguir fazer toda essa coleta de dados e transformar isso em insights acionáveis. Aqui é onde a inteligência artificial pode nos ajudar bastante. Primeiro, que ela vem democratizando esse acesso. E ela também vem diminuindo significativamente não só o esforço humano, aqui eu coloco o esforço humano
pelo o modelo de maturidade analítica da Gartner, mas também o esforço computacional, inclusive, que a gente precisa para avaliar cada vez mais uma quantidade de dados ainda maior. E aí, o nosso caminho até aqui, então, está claro. A gente precisa sair de dados e a gente precisa chegar numa vantagem competitiva. Como que a gente sai de dados para uma vantagem competitiva de uma maneira prática? Talvez a gente tenha algumas pessoas aqui que já sejam um pouco mais avançadas nesse processo, outras pessoas nem tanto. Então, vamos começar ali do nível intermediário. Essas seriam 6 grandes etapas que a gente tem hoje, que, por exemplo, aquelas empresas, aqueles 2 cases que eu acabei de citar, a gente deveria percorrer de maneira mais metodológica para a gente conseguir sair de dados e gerar uma vantagem competitiva. E aí, o meu objetivo aqui com vocês hoje não é falar de cada uma das etapas. Ou seja, a gente sabe que primeiro a gente precisa entender o problema de negócio, foi o que, por exemplo, a Walmart fez ao entender que ela precisava de aumentar a acurácia do modelo de predição dela em virtude das variações climáticas que a gente tinha. Mas a gente também precisa fazer uma discussão aqui sobre as outras etapas desse processo. Por exemplo, a parte de coleta de dados é uma das partes primordiais e que vai mudar todo o cenário durante essa jornada. A gente precisa falar um pouco sobre isso. Assim como a gente prepara os dados, a gente faz essa análise dos dados de fato, até a gente fazer uma avaliação, uma construção desse modelo e uma validação desse modelo e implementar os modelos. Aqui, como a gente tem um tempo hoje limitado, eu queria propor para vocês para a gente mergulhar, a princípio, em 2 principais etapas onde eu acho que existe uma boa interface entre inteligência artificial e dados. E também trazer para vocês algumas ferramentas que a gente pode utilizar de inteligência artificial para fazer essas análises aqui. Por exemplo, se a gente fala da coleta de dados, esse é um ponto super importante. Quando a gente fala de coleta de dados, boa parte das empresas hoje ainda tem um mindset de investir naquilo que é visível. Ou seja, investir na construção de BIs, de modelos preditivos. Só que a gente precisa mudar um pouco essa ótica. E vocês que estão aqui com a gente e que estão buscando esse tipo de conhecimento, a gente precisa ter esse nível de expertise. Ou seja, antes da gente falar em modelos preditivos, a gente precisa entender como a gente está coletando os nossos dados. Qual é a infraestrutura que a gente tem hoje para, de fato, coletar, organizar, tratar os nossos dados e chegar nesse tipo de tomada de decisão. E aí, para isso, somente o topo da cadeia ali é o que a gente vê de inteligência artificial, BIs, dashboards. Mas tem uma parte submersa que é como que a gente está coletando esses dados, como que a gente está tratando. E, principalmente, hoje, por exemplo, vocês devem trabalhar em diferentes empresas que utilizam diferentes sistemas. Será que esses dados dos diferentes sistemas que vocês têm hoje, eles conseguem se organizar e se conversar para uma tomada de decisão mais assertiva? A gente vai ver, por exemplo, nos próximos slides, um case, inclusive, de uma rede brasileira, que é a Mania de Churrasco, que passou justamente por um processo muito parecido como esse. Mas que, inclusive, é esse exemplo que a gente tem aqui. Hoje, a Mania de Churrasco, ela tem mais de 100 lojas no Brasil. E só para vocês terem uma noção, eles tinham mais de 5 sistemas diferentes dentro das lojas. E qual é o ponto aqui? A gente está falando muito sobre utilizar dados, colocar modelos de inteligência artificial para a gente tomar decisões, para a gente gerar vantagem competitiva. Só que se você tem 5 diferentes sistemas e você não consegue integrar esses dados de uma maneira assertiva, no mínimo, o seu processo de tomada de decisão ele é mais moroso. E como a gente viu lá pela reportagem ali da Harvard Business Review, a gente precisa ser cada vez mais ágil nessa tomada de decisão. Qual foi a estratégia da Mania de Churrasco? Eles primeiro integraram
todos esses sistemas, ou seja, toda a coleta de dados deles, inclusive também é uma reportagem. Esse sim, até falando com o Felipe, tem vários dados, porque é um case disponibilizado pela Microsoft, porque a Mania de Churrasco utilizou no Brasil várias soluções, como Azure e Data Fabric da Microsoft. Então, a própria Microsoft disponibilizou vários dados sobre esse case. Vocês vão receber o link para vocês acessarem esse case com mais detalhes. Mas esse aqui, olha o ganho que eles conseguiram ter. Depois deles integrarem esses sistemas, e aí, inclusive, Felipe, também a sua pergunta. Nesse case, eles levaram 5 anos para coletar, para conseguir integrar todas as bases, esses diferentes sistemas, e no final disso, eles conseguiram perceber que eles conseguiram mapear a jornada do pedido em 99,3%, seja online ou seja nas lojas físicas. E qual foi o benefício que eles trouxeram disso? Como eles conseguiram captar a jornada do pedido em tempo real, primeiro, existe uma questão computacional e de infraestrutura. Então, de cara, eles já conseguiram um ganho financeiro de acima de 3 milhões de reais. Além disso, eles conseguiram responder mais rapidamente para o mercado. Então, o aumento de vendas deles foi acima de 20%. Também conseguiram aumentar a presença deles no ambiente online, ou seja, nas plataformas digitais, eles conseguiram aumentar acima de 90% as vendas deles. Assim como tudo isso gera, e muitas vezes a gente não discute esse ponto, mas gera uma questão de reputação. Eles conseguiram que 99% das unidades deles no Google tivesse uma avaliação acima de 4,7. E por consequência de tudo, os funcionários, né, estavam, obviamente, com menos problemas operacionais, e também isso tem um reflexo no turnover. Ou seja, esse aqui, eu quis trazer um caso que não é sobre modelos preditivos. É como você consegue, primeiro, ver uma dificuldade de integração dos seus dados, de coleta dos seus dados, dado que a gente está falando agora de coleta de dados, e o quanto que você consegue transformar isso de uma maneira acionável. Só que ainda falando de coleta de dados, muitos de vocês já devem ter visto esse caso aqui lá do avião, né? Onde a gente olha para o avião, vê ali quais foram as regiões do avião mais atingidas, e a pergunta que se faz para a gente é se, de fato, qual seria a região do avião que a gente deveria melhorar ali a infraestrutura do avião. Esse é um case típico, né, que geralmente a gente apresenta em aulas, justamente que nos faz questionar que muitas vezes nós tomamos decisões com somente parte dos dados. E esse é um outro ponto super importante da coleta de dados. Se a gente pega o mesmo case do avião e a gente replica para outros cenários, por exemplo, fundos de investimento. Se você faz uma análise de fundos de investimento, somente aqueles fundos de investimento que tiveram uma boa performance, sem considerar outros fundos que, por exemplo, quebraram ou deixaram de existir, a gente tem um viés ali, no mínimo, dessa análise. Da mesma forma, por exemplo, que se a gente pega um professor, uma turma, e a gente avalia a eficácia do professor, a satisfação do professor, somente contando com os alunos, por exemplo, que ficaram até o final daquele curso, a gente tem ali, no mínimo, um viés. Ou seja, a provocação que a gente faz aqui é quantas vezes a gente está tomando decisão apenas para os dados que nós temos disponíveis, sem questionar o que ficou de fora. Esse é um ponto fundamental que a gente precisa ter dentro do universo de coleta de dados, e talvez a gente vai ter que tomar decisões, por exemplo, como a Mania de Churrasco trouxe, que é como que a gente integra os nossos dados para que a gente tenha uma completude melhor. E aqui, ainda dentro de coleta de dados, tem um outro case que também é bem interessante. Hoje, também já é, inclusive, um tanto quanto natural para a gente falar sobre previsão de vendas a partir de dados históricos. Só que aqui eu queria trazer esse tema para vocês com um case que mostra uma outra perspectiva para a gente. Por exemplo, a PepsiCo, ela estava enfrentando um problema também, uma reportagem publicada pela Reuters no finalzinho de 2024. Vocês vão ter acesso para olhar ela com mais detalhes depois, mas aqui também tem uma provocação interessante. Ela estava enfrentando um problema que algumas marcas, como da batata Lawry's ali, Tostitos, Doritos,
eles estavam enfrentando uma queda e estavam abaixo do desempenho esperado. E eles começaram a se questionar, tipo, poxa, será que o nosso modelo preditivo de vendas não está assertivo? E aqui tem um ponto super interessante. Eles perceberam que existiam vários problemas. Por exemplo, ruptura de estoque, excesso de produtos que estavam na gôndola. Ou seja, eles estavam fazendo o modelo preditivo deles baseado naquilo que eles vendiam, ou seja, o que saía da PepsiCo para os pontos de venda. Mas eles não tinham uma outra parte dos dados, que é quais são, de fato, os produtos que estão saindo da gôndola nos mercados. E aí, inclusive, tem a mensagem aqui da vice-presidente de estratégia e transformação digital, que ela fala justamente isso, que eles precisavam compartilhar dados. Eles perceberam que, assim como eu trouxe a provocação anterior para vocês, os dados que eles tinham não estavam sendo suficientes naquele momento para fazer o modelo preditivo assertivo. O que eles fizeram? Fecharam 2 parcerias. E aqui é bem interessante. Eles foram, por exemplo, no Walmart e falaram o seguinte, cara, a gente queria comprar de vocês os dados de vendas. Ou seja, a gente tem a quantidade de produtos que nós vendemos para o Walmart. Mas será que, por exemplo, a quantidade de Lawry's que a gente está vendendo para vocês mês a mês é de fato aquilo que está saindo mês a mês dos mercados de vocês? E o Walmart, inclusive, hoje em dia, tem esse tipo de proposta com os parceiros. Eles chegam a comercializar dados históricos ali deles de varejo, porque isso é uma outra parcela de dados, da coleta de dados, que falta, por exemplo, para grandes varejistas conseguirem aperfeiçoar o modelo deles. Assim como, nesse mesmo caso, tem um outro viés. Com o Carrefour, eles fizeram o contrário. O Carrefour, por exemplo, fazia uma lista de pedido deles e eles passaram a avaliar historicamente aquilo que o Carrefour estava pedindo versus o que o Carrefour já solicitou no passado e não estava incluindo nos novos pedidos de compra. E como vocês podem imaginar, o resultado foi justamente o aumento de vendas, porque eles chegaram para o Carrefour e falaram, cara, olha, vocês não estão pedindo esses itens aqui, que historicamente tem uma boa performance de vendas pelo que vocês compram com a gente. Óbvio que aqui também tem uma discussão, né? Talvez o Carrefour tenha ali alguns exemplos de por que ele não estava mais fazendo essa solicitação. Mas, de uma maneira geral, o que a gente teve foi justamente um aumento de venda da demanda impulsionado por essa análise prévia que a PepsiCo estava fazendo. Ou seja, esse case mostra para a gente fechar o capítulo aqui de coleta de dados, o quanto é importante a gente, primeiro, investir em infraestrutura e garantir que a nossa coleta seja em tempo real, integrada, organizada e sustentável para que a gente possa fazer qualquer outro modelo de análise de dados. Mas também que nem sempre os dados que nós temos são suficientes para a criação de modelos com o nível de assertividade que a gente espera. Fechando esse capítulo e a gente entrando agora na parte realmente mão na massa, onde a gente vai mostrar aqui algumas ferramentas para vocês, quando a gente fala de análise exploratória, ou seja, de fato, análise de dados, aqui entra aquele ponto principal que a gente comentou lá no começo. Essa análise, muitas vezes, ela ainda era feita por cientistas de dados, ou, inclusive, vocês, o time de negócio, ou o time que está começando agora a falar sobre análise de dados dentro das empresas, não tem um conhecimento tão profundo para usar técnicas um pouco mais robustas de análise de dados. Nesse caso, existem várias ferramentas de inteligência artificial que podem nos ajudar, e a gente vai tentar mostrar isso para vocês agora. Mas, na prática, vamos abrir o coração aqui, a gente está falando de vários modelos aqui preditivos, como dados climáticos podem alterar a gestão de estoques, etc. Mas hoje a gente ainda tem um exercício mais básico dentro das operações. A gente vê muitas vezes, nós, enquanto profissionais, vocês que estão começando agora, tentando escalar essa jornada aí que eu estou colocando para vocês no slide. Ou seja, a gente ainda está tentando sair muitas vezes lá do relatório básico ou do dashboard que é gerado dentro da nossa empresa, e a gente está ainda tentando fazer consultas, alertas automáticos, fazer algum tipo de monitoramento
para aí sim a gente falar de AI e de modelos preditivos. Então, muitas vezes, as perguntas que a gente tem ainda são, cara, qual a média de tal indicador dentro da nossa área? Ou, se o resultado que a gente teve no indicador, por exemplo, do dia de ontem, ele é um outlier, será? Ou ele é um indicador apenas que nos pareceu estranho na nossa reunião diária ali, por exemplo, mas, de fato, ele ainda atende às nossas expectativas. Essas são discussões práticas que eu acredito que vocês têm no dia a dia das empresas de vocês. E até então, a forma como muitos de vocês fazem essas análises ou é por meio do velho e bom conhecido Excel, que todo mundo aqui foi treinado nos últimos anos, e aí, nos últimos anos, a gente passa para alguns modelos, algumas ferramentas, né, mais robustas, como Minitab, Power BI, que ganhou muito espaço aí, e tem algumas pessoas que devem estar aí nos assistindo e que hoje em dia já sabem, por exemplo, fazer boas análises de dados, mas com modelos, com ferramentas ainda mais robustas. Por exemplo, fazendo programação em linguagem Python e etc. Só que hoje a gente tem soluções, ferramentas que estão intermediárias aí. Ou seja, quando a gente fala ali de Python, muito hoje se questiona se vocês, por exemplo, que estão chegando agora nesse universo, ou se para os times de vocês que a gente está tentando trazer esse conhecimento de data-driven dentro das empresas, se a gente deveria ensinar codificação para os nossos times. Sem tentar entrar nesse grande dilema, o que eu queria mostrar para vocês é que hoje a gente já tem ferramentas que a gente chama, inclusive, de low-code ou no-code. O que isso significa? São ferramentas onde os profissionais não precisam saber nenhum tipo de linguagem de programação ou precisam saber algo muito básico ali, algo muito mais próximo de um prompt, por exemplo, do que, de fato, uma programação. E aí, essas são uma das várias ferramentas hoje disponíveis no mercado. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza, ChatGPT e Copilot, eu tenho certeza que vocês já testaram, mas, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que não são tão conhecidas e são ferramentas que são mais específicas para análise de dados. E a gente vai dar um mergulho nela, pelo menos em duas delas aqui agora. Mas antes, tem uma pergunta aqui, o Felipe faz uma outra pergunta para a gente, que é: professor, sei bem que isso aí é importante e crucial, mas quais são suas dicas em relação à resistência da autogestão em aguardar a elevação da maturidade? Eu acho que, Felipe, sendo prático para você, a gente tem que ter cases dentro da empresa. Então, vou te dar um exemplo, tentar ser mais tangível. Não adianta a gente querer falar, por exemplo, sobre infraestrutura de dados e falar o seguinte: antes da gente falar de inteligência artificial, a gente tem que ter uma coleta de dados, e aqui eu vou entrar num termo técnico, que é um data lake, por exemplo, perfeito. Isso, de fato, você vai encontrar muita resistência dentro das empresas. Até porque existe uma demanda por agilidade para a gente ter esse tipo de discussão dentro das organizações. Então, o que eu te sugiro de uma maneira prática, a gente precisa construir alguns cases práticos dentro das nossas áreas. Então, por exemplo, talvez você não vai ter todos os dados da empresa consolidados em um data lake. Mas hoje, dentro do seu departamento, quais são os sistemas que você utiliza lá dentro? Esses sistemas, será que a gente consegue integrar pelo menos a coleta de dados, a base de dados desses sistemas? É um primeiro ponto. E por mais que você não consiga hoje integrar essas bases de dados, pega uma base de dados hoje que você tem dentro do teu departamento. Qual foi a última análise robusta que você fez, por exemplo, não somente para responder uma pergunta da diretoria, da gerência, mas qual foi a última análise que a gente olhou para aqueles dados e a gente tentou tirar insights acionáveis deles? Dentro da minha experiência, cara, eu posso te falar que essa é a forma mais prática de você construir alinhar essa expectativa versus essa resistência que você tem da alta liderança. Ou seja, precisa-se de um plano para sair do zero e chegar na AI, mas até lá é importante a gente fazer pequenas provas de conceito que a gente chama. Ou seja, pega uma base, retira insights acionáveis dali,
a gente faz uma pequena apresentação, a gente mostra o valor daquilo, e aí, de fato, essa engrenagem vai girando. Inclusive, eu trabalho na Ambev e eu posso te falar que foi assim que a gente começou todo o nosso processo interno de organização dos nossos dados e, de fato, chegar, por exemplo, até hoje, a áreas específicas de Data Analytics dentro da Ambev Tech, por exemplo. Beleza? Mas, voltando a falar das ferramentas, aqui eu acho que é bem legal, e eu acho que vocês vão se conectar aqui. A gente tem algumas ferramentas que já fazem algumas análises muito práticas para a gente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês da Eichel. Não sei se vocês conhecem a Eichel, quem conhecer pode colocar aí no chat, para a gente ver se tem bastante gente que conhece ou não, mas ela é uma ferramenta que foi construída justamente mais direcionada para uma análise de dados prática. E aí, a título de curiosidade para vocês, só para vocês terem um modelo claro, vamos entrar aqui na Eichel, e eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem ferramentas de dados, por exemplo, como o Kaggle, que são ferramentas onde a gente encontra diferentes bases de dados. Essa daqui, eu peguei só um exemplo de uma base de dados para a gente trabalhar juntos. Por exemplo, é uma base de dados que fala de transações bancárias. E nessa base de dados aqui, a ideia é a gente analisar essas transações bancárias e, obviamente, o objetivo final é a gente conseguir detectar possíveis transações bancárias que sejam fraudulentas. Nesse caso, por exemplo, a gente tem uma base de dados com diferentes variáveis ali, por exemplo, o ID da transação, o valor da transação, a data da transação, o tipo da transação, se ela é crédito, débito e etc. E a gente foi fazendo uma análise aqui. Se vocês também vão receber o link desse case que está disponível dentro da Kaggle. E vocês vão perceber, aqui eu trouxe para vocês verem o nível que, por exemplo, o analista de dados que desenvolveu esse projeto, ele fez em Python e ele foi ali avaliando esses dados, né? Então, primeiro, como vocês podem ver, eles criaram ali um diagrama, um histograma para a gente ver o valor das transações. Depois, eles geraram um gráfico de pizza para a gente entender qual o percentual das transações eram de crédito e quais eram de débito. E depois, inclusive, eles geraram ainda um gráfico por semana para fazer a seguinte pergunta, responder a seguinte pergunta: será que tem algum dia da semana que a gente tem o maior número de transações? E ali, por exemplo, ele percebeu que a segunda-feira era um dos maiores dias de transações. Assim como ele também fez uma análise de correlação aqui, e ele queria analisar quais eram essas variáveis que tinham maior correlação. Mas vamos para a prática agora? Como que a gente poderia, por exemplo, fazer esse tipo de análise de uma maneira ainda mais simples, utilizando, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela novamente, e aí a gente vai ver juntos a ferramenta Eichel, de fato, ali em ação. Se a gente pega aqui, por exemplo, depois vocês podem fazer um teste na ferramenta Eichel. E essa é a carinha da ferramenta quando vocês entram. Então, ela já, inclusive, disponibiliza uma série de dados, de base de dados aqui para vocês. Mas vamos pegar essa base de dados que eu falei para vocês especificamente. Vamos fazer aqui em tempo real. Então, se a gente sobe aqui a base de dados, ela, naturalmente, depois que ela carrega a base de dados, ela já traz uma série de análises descritivas dos dados para a gente. Ou seja, a gente nem precisa solicitar determinados comandos para obter algumas análises. Ela está carregando aqui a base, só mais um minutinho. E aqui, ó, como vocês podem ver, olha que interessante. Por exemplo, se eu clico aqui na coluna dessa variável, que é a variável de transação, o valor das transações, lembra aquele histograma ali que foi gerado pelo analista de dados? A gente já tem automaticamente o histograma para variáveis que são numéricas disponibilizadas dentro da ferramenta. Assim como, por exemplo, vocês viram que foi gerado um gráfico de pizza para falar o percentual de entre quais as transações eram de crédito,
quais eram de débito. A gente também já tem esse percentual para qualquer variável que seja categórica, ou seja, que tenha diferentes categorias, ele já mostra aqui para a gente. Então, por exemplo, bate exatamente com aquele valor ali que foi feito no Python. 22% aproximadamente das transações eram transações de crédito, enquanto 77% eram transações de débito, por exemplo. Além disso, a gente pode fazer qualquer tipo de modificação dentro da base em tempo real. E eu não sei se vocês lembram, por exemplo, lá, ele tentava avaliar qual dia da semana era o que tinha maior número de transações. Só que se vocês perceberem aqui, se a gente analisar essa base de dados, não tem um campo que mostra para a gente o dia da semana. Só que a gente pode modificar essa transação, essa base de dados em tempo real. Por exemplo, se eu abro aqui essa base de dados, eu já deixei o prompt preparado aqui para a gente ser mais ágil na aula. Se eu pego, por exemplo, e peço para ele criar uma nova coluna, e aqui existe um campo para eu interagir diretamente com a minha base de dados. Se eu peço, por exemplo, para ele criar uma nova coluna utilizando a data da transação, mas agora eu quero que ele transforme aquilo em dias da semana. Ou seja, eu não precisei codificar nada. Eu escrevi um prompt para ele. Primeiro, ele me faz aqui a interpretação daquele prompt e ele me fala, cara, esse prompt ali, é isso que você está me pedindo para fazer? E aí, de fato, ele entendeu corretamente, eu dou aqui um ok e peço para ele fazer essa transformação. E olha que interessante, ele gera uma nova coluna para a gente, mostrando os dias da semana. E como vocês podem ver, por já ser uma variável categórica, ele já mostra aqui o percentual de cada uma dos dias. Realmente, com aquele mesmo resultado que a gente viu ali anteriormente, ou seja, 42%. Esse é um exemplo de como a ferramenta de inteligência artificial já dá algumas análises descritivas para a gente básica. Assim como, se vocês perceberem aqui, por exemplo, se eu clicar em qualquer ferramenta, em qualquer variável, se eu clicar, por exemplo, na variável de quanto tempo aquela transação bancária durou, vocês vão perceber que ele já mostra para a gente qual a correlação daquela variável com todas as outras variáveis que a gente tem dentro daquele dataset, que são basicamente as perguntas que, na prática, como eu falei ali para vocês naquele slide, a gente tenta responder no dia a dia. Tem algumas perguntas aqui para a gente sobre a ferramenta, vamos lá. O André pergunta para a gente se ela é free. Não, ela é uma ferramenta paga, mas você pode utilizar ela free por 2 semanas. Então, durante 2 semanas, você pode fazer a quantidade de análises que você quiser e é disponível para vocês. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Só um minutinho que saiu aqui agora. A outra pergunta da Fernanda. Na sua percepção, quem está começando agora ainda vai aprender Python, SQL, VBA e Power BI? Cara, Fernanda, essa é uma pergunta que depende muito da tua expectativa de carreira. O que eu vou te falar da minha opinião, se você é alguém do time de negócio que quer utilizar análise de dados com um viés mais prático, operacional, eu não vejo hoje o quão efetivo é, por exemplo, você ser uma, de fato, desenvolvedora em Python. Eu acho que hoje, como a gente está te mostrando aqui, já existem ferramentas de inteligência artificial que, se bem utilizadas, vão suprir esse seu conhecimento, por exemplo, de Python. Obviamente que, em determinado momento, se você for ficando mais avançado, você pode precisar ali de um conhecimento de Python no sentido de questionar aquilo que a ferramenta de inteligência artificial está fazendo, mas hoje, se você é uma pessoa do time de negócio, eu te indicaria primeiro entender e aplicar essas ferramentas que já existem, ao invés de, por exemplo, começar um curso avançado ali de Python. Outro ponto, o Rafael pergunta para a gente, Wesley, se você tivesse 5 meses para focar em aprender algo novo, como programação ou até aperfeiçoar o inglês, segundo o mercado hoje, o que faria? Com certeza eu faria uma análise disponível das ferramentas de inteligência artificial que eu tenho hoje,
que eu quero aprender dentro daquele determinado tema e eu saberia usar muito bem elas. Eu vou mostrar uma outra ferramenta hoje para vocês que chama Power Drill, que vocês vão entender a capacidade que a gente está falando hoje dessas ferramentas. Então, acho que já saiu aqui a pessoa que me perguntou dos 5 meses. Mas hoje eu delimitaria a área que eu quero me aprofundar e eu analisaria as soluções de AI que já tem disponíveis para aquela área. E não necessariamente começar a estudar de forma bruta aquele conteúdo, porque a gente já tem muita solução de mercado hoje disponível. Por fim, eu vi que tem uma pergunta aqui sobre proteção de dados. Essa é uma pergunta super pertinente. E o que eu gostaria de falar para vocês todas essas ferramentas, elas têm uma política de ética que diz que os dados, né, não são compartilhados. Mas, por via das dúvidas, eu acho que a gente pode fazer uma série de tratamentos nas nossas bases de dados. Por exemplo, a gente pode tirar o nome das nossas variáveis e trocar esses nomes por nomes distintos ou códigos para que, caso essa base de dados seja captada por alguma empresa e compartilhada, não tenha nenhuma implicação prática para a gente, assim como, por exemplo, a gente pode normalizar essas bases de dados. Imagina que você tem um indicador de turnover na sua empresa. Se você normaliza essa base de dados, você pode, né, colocar todos aqueles valores de 0 até 100. Então, novamente, caso seja captado aquela base de dados, não necessariamente alguém vai conseguir interpretar a sua base. Bom, esse, pessoal, é somente alguma das funcionalidades que tem o Eikio. Eu não consigo mostrar todas aqui para vocês, mas fica o convite para vocês analisarem, por exemplo, ele tem aqui embarcado já um modelo de predição. Então, como que você pode, por exemplo, dentro de algum modelo de predição, selecionar as variáveis que você quer predizer, ignorar possíveis variáveis do teu banco de dados também. Então, como vocês podem ver, é uma ferramenta com uma interface gráfica muito fácil, onde a gente nem precisa, muitas das vezes, fazer prompts. É, de fato, uma ferramenta ali mais friendly. Uma outra ferramenta que é bem interessante é a Power Drill. A Power Drill, ela é uma ferramenta que essa sim, ela é ainda mais específica para análise de dados. E se a gente faz aqui, por exemplo, se a gente sobe a mesma base de dados aqui, a gente tem diferentes funcionalidades. Uma dessas funcionalidades, por exemplo, é que você pode pedir para ele gerar um report com aquela sua base de dados. Ou seja, no modelo ali do Eikio que eu mostrei para vocês, eu subo a base de dados, ele já me traz várias análises descritivas, mas cabe a mim analisar e fazer as perguntas para que eu possa, de fato, entender e ir ali guiando e obter insights acionáveis. Nessa ferramenta aqui, ele vai carregar, mas eu já tenho aqui um outro modelo que eu fiz previamente para a gente trabalhar, e eu vou mostrar aqui para vocês. Opa! Olha que interessante. Aqui ele já fez a análise de dados. E o que a gente percebe aqui é que ele monta um relatório. Eu só cliquei no botão, subi a base de dados, e cliquei no botão pedindo para ele gerar um report daquela minha base de dados. E boa parte das perguntas que eu fiz ali, naturalmente, por exemplo, como a tabela de correlação entre as principais variáveis, ele naturalmente já me deu não só a pergunta, ele me traz a pergunta, por exemplo, entre algumas variáveis, a correlação de algumas variáveis, ele me mostra a análise que foi feita e ele ainda diz quais foram as conclusões daquelas análises que a gente fez. Assim como tem várias outras. Por exemplo, eu não fiz com vocês no modelo anterior, mas essa base de dados, a gente precisaria, por exemplo, verificar se existem outliers ou não nela. Aqui, nesse caso, ele já naturalmente faz esse questionamento. Ele questionou que existe algum outlier, por exemplo, pensando no valor médio das transações. Então, a própria ferramenta, ela propõe uma pergunta que ela julga interessante para aquela análise, ela gera análise e ela discorre sobre essa análise. E aqui tem várias outras perguntas e respostas. Por exemplo, qual o valor da transação se a gente fosse separar em grandes grupos? Assim como aqui a gente fala qual o canal que aquelas transações aconteceram.
Então, tudo isso, naturalmente, a gente apertou um botão. Obviamente que esse relatório aqui traz todas as análises que a gente gostaria de fazer? Não, e a proposta não é essa. O que eu estou mostrando para vocês é que é um bom início para a gente começar a fazer, por exemplo, análise de base de dados. E essa ferramenta ela ainda tem uma outra funcionalidade. Você pode converter, por exemplo, esse relatório que acabou de ser gerado em uma apresentação. E aí, ele já mostra para a gente a apresentação aqui em tempo real, gerada com aquela nossa base de dados. De novo, a gente consegue, por meio dessa ferramenta, desde fazer uma análise geral da nossa base de dados, até mesmo fazer uma análise um pouco mais robusta. Então, turma, aqui são exemplos de ferramentas que talvez vocês não conheciam, que nos ajudam nesse processo de análise de dados. E para a gente já ir finalizando aqui, eu queria, inclusive, outras ferramentas que essas sim, a gente já conhece um pouco mais, que é, por exemplo, o ChatGPT. Se a gente pega, por exemplo, o ChatGPT, só vou compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Se a gente mostra, por exemplo, se a gente olha para o ChatGPT, a gente tem várias possibilidades com o ChatGPT também, que já é um pouco mais conhecido para vocês. De maneira rápida, por exemplo, se a gente pega um outro exemplo de uma base de investidores, e se a gente faz alguns prompts, e vocês vão ter acesso a esses prompts, vai ser enviado para vocês ao final da última aula amanhã, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem uma base de investidores com várias informações dos nossos investidores. E a gente pede, por exemplo, para o ChatGPT fazer uma análise dessa base. Ele já traz aqui também para a gente, muito parecido com o que o Eike fez, mas nesse caso a gente precisa de um prompt, assim como modelos um pouco mais robustos. Por exemplo, aqui tem um prompt para a gente agrupar esses clientes em grupos e a gente conseguir fazer recomendações mais específicas para cada um desses grupos. E o ChatGPT também consegue fazer isso para a gente, mostrando aqui, por exemplo, essa é uma técnica, quem é da área de dados aí conhece, que é a PCA, que é como a gente agrupa uma base de dados de maneira ali mais semelhante para a gente formar grupos a partir das informações daquela nossa base de dados. Ou seja, turma, até aqui, o que a gente falou bastante para vocês é, com vários exemplos, como que a gente sai de dados e a gente gera essa vantagem competitiva. E que, para isso, o ponto de coleta de dados é muito importante e, para fazer análise de dados, hoje em dia, já existem diversas soluções no mercado. A gente não precisa mais necessariamente saber fazer prompts ou, principalmente, a gente conseguir de fato, fazer programação, por exemplo, em Python ou qualquer outra linguagem. Só que, para a gente finalizar a nossa conversa, a gente já falou que só ter análises e gerar insights não é suficiente. E aí a gente fecha justamente com a reportagem inicial que a gente viu ali da Harvard Business Review, que é quais seriam as perguntas que a gente deveria se fazer para, de fato, avaliar se as estratégias que a gente está fazendo hoje dentro das nossas empresas estão, de fato, gerando uma vantagem competitiva. A primeira pergunta que a reportagem, os autores falam, a gente deveria se questionar quanto o valor dos dados estão adicionando ao produto final. E aí, se o dado ele só vira vantagem competitiva se ele mudar a percepção do cliente. E o exemplo, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, é de uma empresa que faz soluções para carros, para modelos embarcados de carros. Então, por exemplo, a Mobile, por exemplo, ela já tinha um nível de precisão para ali, questão de estacionamento sozinho do carro, por exemplo, detecção de movimento, ele já conseguiu um modelo de predição mais ou menos de 90%.
só que eles conseguiram captar mais dados e chegar no modelo de predição, por exemplo, com cerca de 99% de acurácia. Esse é um exemplo de quanto mais dado você coleta, de fato, a gente está adicionando valor ao nosso produto. Inclusive, alguns desses sistemas estão começando a chegar aqui no Brasil. Também tem uma reportagem para vocês verem, em alguns carros, como a gente já conhece, o Taurus, por exemplo. Outra pergunta é se esse valor que é gerado, ele decai rapidamente. Ou seja, a gente falou lá no início que os dados a gente precisa responder ao mercado de uma maneira muito ágil. Hoje, alguns dados, por exemplo, como os dados de mídia social, de redes sociais, eles têm um valor muito alto para aquele determinado momento, mas hoje, por exemplo, eu pegar os dados de mídia social, por exemplo, de um ano atrás, esse valor marginal que é gerado ali já não gera, com certeza, já não tem um impacto mais tão grande. Ou seja, a gente precisa questionar se esse valor marginal dos dados, desse aprendizado, ele diminui rapidamente. A terceira pergunta é se esses dados eles ficam obsoletos. Então, é muito importante a gente entender se os dados que a gente tem hoje, eles representam, de fato, o contexto que a gente ainda está inserido. A gente percebe ainda muitos modelos preditivos, principalmente, serem construídos baseados em dados que foram coletados num outro cenário. A pandemia, por exemplo, mostrou isso para a gente de uma maneira muito clara, que se o contexto muda de uma maneira drástica, aqueles dados que você coletou, eles perdem o valor de uma maneira mais rápida. Quarta pergunta, para a gente entrar na reta final. Se esses dados são proprietários, obviamente que se a gente tem os nossos dados próprios, isso gera um valor, uma barreira mais forte de entrada do que para outras empresas concorrentes no mercado. E aqui tem um ponto muito interessante, que é, a gente viu o caso da PepsiCo, da Walmart, do Carrefour, o quanto que vale você criar a sua base própria ou você utilizar a sua base própria, ou o quanto que é interessante você comprar essa base de dados do mercado. Isso hoje em dia já é possível em diversos segmentos. O quanto que é fácil copiar as melhorias geradas que a gente tem dentro do nosso produto, quanto que os dados, de fato, podem ser melhorados para mais de um produto, ou seja, para mais de um cliente. Então, se você captou aqueles dados de um determinado cliente, a gente deveria ter uma melhoria não só para aquele cliente, mas para uma base mais considerável. O Eduardo Rabelo está aqui com a gente e ele está comentando que ele é um CTO de um gigante escritório de contabilidade e a IA pode automatizar serviços nesse ramo, como imposto de renda. Olha, Eduardo, eu poderia te dizer que você está perdendo aí um oceano de oportunidades, sim, tá? Sim, é óbvio que a gente não conhece aí o teu processo como um todo, mas o que eu posso te dizer é que qualquer etapa do teu processo, que ela seja repetitiva, que ela seja processual e que hoje você tenha, por exemplo, diferentes funcionários executando, existe a possibilidade de criar diferentes agentes de AI para executar cada uma dessas etapas. Obviamente, para isso, a gente precisaria entender o quanto do seu processo é digitalizado, que aí entra lá naquela primeira etapa que eu conversei com vocês da coleta de dados. Se hoje o teu processo ele não é suficientemente digitalizado, seria mais difícil para a gente coletar esses dados. Mas tendo os dados coletados, com certeza a gente poderia criar algumas soluções bem interessantes. Beleza? E aí, terminando aqui, ou seja, a gente precisa aplicar esses resultados rapidamente, aprender muito rápido com eles, porque o mercado hoje em dia tem uma capacidade de se adaptar ao contexto de uma maneira muito veloz e muitos dados que a gente coletou, por exemplo, em meses atrás, talvez já não sejam mais suficientes se a gente demorar, se a gente tiver um prazo de resposta muito grande. Ou seja, não é só coletar dados, é a gente conseguir gerar insights, ações acionáveis para, de fato, a gente conseguir ter ali a nossa vantagem competitiva. E aí, turma, fica a provocação para vocês. Leiam a reportagem com calma, mas se dentro da empresa de vocês responderem não para várias dessas perguntas, talvez
a gente não esteja criando uma vantagem competitiva real. A gente só esteja gerando mais relatórios e dashboards dentro das empresas de vocês. Beleza? Turma, esse era o ponto que eu queria conversar com vocês hoje. Eu sei que aqui é mais a título de conhecimento e até para vocês entenderem o universo de possibilidades. Óbvio que a gente teria interesse de passar por várias outras ferramentas, mas aqui eu quis dar o gostinho para vocês primeiro entenderem o processo de análise de dados, mas também quais as ferramentas que a gente tem hoje já possíveis para a gente conseguir atuar em algumas soluções aí interessantes. Beleza? Estou vendo aqui que não tem mais nenhuma pergunta. Caso vocês não tenham mais alguma pergunta, queria agradecer vocês por terem nos acompanhado aqui até agora. Lembrando, amanhã a gente tem o último dia da jornada de dados e de AI aqui no Intel. Amanhã vai ser super interessante. O time vai trazer aqui algumas pessoas de peso da Ambev, do BTG, executivos para falar para vocês a importância dessas carreiras e dessas discussões dentro de grandes empresas como a Ambev e como o BTG. Beleza? Fica o convite. Quem quiser continuar esse papo nas redes sociais, podem me conectar ali pelo LinkedIn e a gente vai ser um prazer conversar mais de outras soluções, outras ferramentas, outras soluções de dados que a gente tem hoje. Beleza? Mais nenhuma pergunta? Então é isso, pessoal. Obrigado, boa noite. Espero encontrar vocês em algum dos cursos aqui do Intel Exec. Beleza? Obrigadão.